Olá, sejam bem-vindos. Hoje venho partilhar convosco um tema que é um tema bastante denso, bastante complicado e bastante pesado. Mas que eu acho que é muito importante, sobretudo no mundo em que estamos neste momento e no ambiente cada vez mais tóxico que tem de existir na sociedade e que se está a tornar, sempre foi, mas neste momento está banalizado de forma globalizada, até porque através da comunicação, das redes sociais, dos canais de informação, nós temos acesso a tudo, e ao termos acesso a tudo aquilo que acontece e não mudarmos aquilo que está a acontecer, no fundo, nós estamos a perpetuar conscientemente um certo tipo de comportamentos e um certo tipo de atitudes. Dito isto, o tema que eu venho falar hoje, ou que eu venho abordar hoje, ou são os aspectos espirituais do abuso. O que é que eu quero falar quando falo de abuso? Eu não quero focar-me aqui no abuso físico, não faço questão de me focar no abuso físico, nem no abuso sexual, nem na violência doméstica, nem em nenhum tipo de violência declarado, digamos assim, mas gostava de me focar nas subtilezas do abuso. E o que é que são as subtilezas do abuso? As subtilezas do abuso são os aspectos menos declarados do abuso que vão gradualmente aumentando e que vão gradualmente estando lá, podendo levar a situações de abuso mais extremas. E quando falo, ou quando quero falar dos aspectos espirituais do abuso, eu quero falar dos aspectos energéticos que estão por trás dessas situações de abuso. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, não venho aqui fazer terapia, não venho aqui dar nenhum tipo de conselho para pessoas que estejam a passar por essas situações, porque não tenho competência nem conheço o percurso da pessoa para estar a dar esse conselho. Por isso, eu vou falar de uma forma generalizada. Não vou estar aqui a analisar nenhum caso, digamos assim, mas vou dar dicas para cada pessoa que está desse lado e que está a ouvir estas palavras, mais facilmente tenha consciência, se estiver envolvido ou se estiver à volta de algum tipo de ambiente tóxico a esse nível, para ganhar consciência e para conseguir perceber algumas dinâmicas, incluindo e sobretudo a dinâmica energética, espiritual, que está por trás desse tipo de comportamentos. Esse é o meu objetivo principal. É e será sempre o tema do abuso um tema extremamente complexo, um tema que não tem um livro de instruções, um tema que não tem uma receita para nós nos conseguirmos livrar desse tipo de situações, um tema que é muito tabu ainda, embora haja muita informação divulgada já, mas é um tema muito tabu. E quando eu digo tabu, é um tema que eu acho que não é dado o devido valor às questões do abuso. Ou ainda não é dado o devido valor às questões do abuso. E não é dado porquê? Porque, de certa forma, está de tal forma enraizada, as situações mais subtis de abuso estão de tal forma enraizadas no nosso dia-a-dia, nas nossas dinâmicas, que nós temos muita dificuldade em sequer perceber que se trata de abuso. Essa é a base. Nós só consideramos abuso quando vemos alguém com marcas no corpo, quando vemos alguém que morre, quando vemos alguém que é hospitalizado. Só aí é que, na nossa cabeça, soa o alarme do abuso. Mas o abuso é muito mais do que isso. E as consequências que o abuso traz a nível interno, a nível do bem-estar de cada pessoa, são tão graves quanto, isto no caso das situações de abuso mais subtil, são tão graves quanto situações extremas de abuso, se não mais graves. Porque a pessoa pode passar 10, 15, 20, 30, 40 anos sujeita a situações de abuso, que são situações dissimuladas, digamos assim, em comportamentos que socialmente até são aprovados, ou que fazem parte da tradição dos comportamentos sociais, e o impacto que esses pequenos abusos têm na vida daquela pessoa são extremos, impedindo aquela pessoa de ter paz, de ter bem-estar, de se amar a si própria, de ter a consciência certa sobre ela mesma, de conseguir pôr na prática os seus projetos, de conseguir ter um sistema nervoso equilibrado e saudável, de conseguir sentir-se bem e ser feliz. E nós não olhamos a isso, a sociedade não olha a isso. São coisas demasiadamente pequenas, mas são coisas que fazem toda a diferença na qualidade de vida que cada um de nós tem.
e no escalar que essas situações podem eventualmente ter na nossa vida. Dito isto, cada pessoa que possa estar a ouvir este vídeo, não é? Esta aula, eu gostava que pensasse, para conseguir identificar e para tudo se tornar mais palpável, digamos assim, eu gostava que pensasse no seu ambiente. Não tem que ser na sua própria vida, porque não são todas as pessoas que vivem situações de abuso, não é? Mas nós temos uma primeira camada de envolvência, que é a camada familiar. Temos uma segunda camada de envolvência, que são os nossos amigos. Temos uma terceira camada de envolvência, que é o nosso ambiente profissional. E eu gostava que vocês, à medida que eu for falando e que for dando exemplos, conseguissem eventualmente identificar, ou conseguissem pensar, ou conseguissem transportar este tipo de informação para outros contextos onde vocês possam identificar essas situações. Porquê? Porque nós vivemos muito de exemplos, nós vivemos muito de ver, de experienciar as situações, e é isso que cria um impacto em nós. Então, uma coisa é eu estar aqui a falar de um tema, outra coisa é eu estar a falar e vocês conseguirem associar a este caso, ou a esta situação, ou a esta pessoa. Torna-se tudo muito mais palpável para vocês, e como eu vou focar sobretudo nas questões mais subtis do abuso, e não naquele abuso extremo, às vezes é difícil nós termos consciência sim, termos consciência de que essas pequenas coisas são abuso. Então é mais fácil se nós fizermos essa comparação com, eventualmente, algum tipo de comportamento de alguma pessoa que nós conhecemos. Quando falamos de abuso, falamos de algo que é extremamente complexo. Falar de abuso a nível espiritual implica ter uma consciência de que, e isto é a base primeira, tudo é energia, tudo é vibração. Esta é a minha abordagem e é a abordagem base de tudo aquilo que eu faço. Tudo é energia. Ou seja, eu, quando abro as cartas para alguém, o que é que eu vou ver? A energia consciente, que aquela pessoa sabe que tem na vida dela, e a energia inconsciente ou subconsciente, que também atua na vida daquela pessoa. Mas eu trabalho sempre com base em energia. Por isso, ao falar de abuso, eu vou falar de energia, puramente de energia. E o que é que isto implica? Implica perceber que cada um de nós é um corpo energético. E é um corpo que tem a capacidade de absorver e de transmitir energia. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós começamos, sobretudo, a absorver muita energia. A energia que está à nossa volta. Primeiro, a energia é a energia da mãe, e associada à energia da mãe vem toda a energia da família, toda a energia dos nossos antepassados, que são maternos e paternos. Então, nós já no ventre da mãe carregamos ali um complexo energético muito, muito forte, que diz respeito ao estado energético da nossa mãe, que está ali a gestar-nos, que diz respeito a todo aquele complexo energético que vem da família, que vem dos antepassados da mãe e do pai, e que tem um conjunto de karmas associados. E entre estes karmas está, naturalmente, também toda a situação que diz respeito à forma como os nossos antepassados viveram os seus relacionamentos. Ok? Então, nós, ainda no ventre da mãe, estamos já envoltos nessa energia. E, naturalmente, estamos envoltos na energia do meio em que estamos, em que a nossa mãe se movimenta, em que a nossa família se movimenta. Tudo isso é já absorvido por nós, ainda dentro do ventre da mãe. Quando nascemos, isso torna-se tudo ainda mais intenso. Nós estamos no mundo e continuamos a absorver essas energias. E, sendo que nos primeiros anos da nossa vida nós temos pouco impacto no sentido de estarmos mais dependentes de terceiros do que temos propriamente o nosso próprio poder de ação, de decisão, porque não o temos até à idade adulta, quem decide são os nossos pais, normalmente os nossos cuidadores. Nós passamos ali 1 a 2 décadas da nossa vida envoltos num ambiente sobre o qual nós não temos qualquer controle. E nesse ambiente nós vamos naturalmente absorvendo o que se passa, e vamos absorvendo, e vamos absorvendo, e vamos absorvendo. E vamos nos compondo, digamos assim, do ponto de vista energético. Ou seja, nós chegamos ali aos 15, 16, 17, 18 anos, com toda uma carga energética que diz respeito ao ambiente em que crescemos, pai, mãe, família, tudo aquilo que vem de herança familiar,
ao ambiente em que nos movimentamos, do ponto de vista de escola, de atividades, de amigos, de pessoas que fizeram parte do nosso percurso. E, muito importante, ao impacto que toda essa energia que estava à nossa volta teve em nós e gerou uma resposta emocional e mental que se transforma, também ela, num campo energético que está à nossa volta. Ok? Por isso, nós, ali nos primeiros 15, 18 anos de vida, já temos uma rede energética extremamente complexa. Nós não precisamos chegar ao mundo adulto ou ao mundo profissional, que é naturalmente um mundo extremamente agressivo, para começarmos a ter, digamos assim, energia negativa ou cargas mais complexas à nossa volta. Não, nós, desde que estamos no ventre da mãe, nós estamos envoltos em toda essa complexidade. Porque a vida da nossa mãe é complexa, a vida do nosso pai é complexa, a vida dos nossos antepassados foi complexa e a forma como nós vamos absorver isso para nós próprios e vamos digerir isso dentro de nós, vai criar os tais traumas. Aqueles chamados traumas de infância, que são tão difíceis de identificar e são tão difíceis de resolver. E como é que se vai gerar esse trauma? No fundo, esse trauma, muitas vezes, é simplesmente a nossa resposta, a forma como nós nos sentimos perante certo tipo de situações. Nem todas essas situações têm de ser situações de agressão, têm de ser situações de abuso. Muitas vezes não são. Mas o que acontece é que muitas vezes não são aquilo que nós estávamos a precisar que fosse. Não ponho aqui em causa que os nossos pais dão o melhor, não ponho aqui em causa a capacidade de se ser pai ou de se ser mãe, não ponho aqui em causa nenhum, nem quero julgar nenhum ambiente familiar, porque as coisas são como são. E se nós formos um bocadinho mais acima, supostamente cada um de nós escolhe a família onde vai nascer, do ponto de vista da alma, não é? Para poder desenvolver um certo tipo de características. Então, dentro de toda essa lógica, eu parto do princípio que eu escolhi onde eu nasci e cada um de vocês escolheu também onde tinha que nascer. Por isso, já íamos preparados, espiritualmente preparados, para entrar ali e tínhamos algo de importante para fazer ali. Ok? Por isso, sem pôr em causa quem é a mãe, sem pôr em causa quem é o pai e os seus comportamentos, o trauma, no fundo, é a nossa forma de reagir a situações exteriores, sejam elas positivas ou não. Não têm que ser obrigatoriamente situações negativas, ok? Não têm que ser situações de abuso. Basta simplesmente ser uma situação deslocada daquilo que era a nossa necessidade, que só isso pode gerar um trauma. E um trauma é uma marca, é uma ferida, é um registro energético muito forte, negativo, obviamente, que fica ali alojado em nós e que nos vai condicionar a um certo tipo de respostas e que nos vai condicionar a um certo tipo de atração energética, ok? Porque nós emitimos aquilo, por isso nós vamos atrair aquilo de volta até nós, dentro dos nossos relacionamentos e dentro do nosso caminho ao longo da vida. Por isso, cada um de nós carrega um conjunto de traumas pessoais criados ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa infância, que dizem respeito à forma como nós reagimos perante as situações, mesmo que tenham sido, ou que o ambiente em que nós crescemos tenha sido um ambiente supostamente saudável, aquilo que nós chamamos de um ambiente saudável. Okay? Mas a nossa forma de reagir e a nossa forma de nos integrarmos ou de lidarmos com aquilo que acontece, se aquilo que acontece, ou seja, imaginem, estávamos numa situação ou estávamos num dia em que estávamos muito cansados e que estávamos revoltados e éramos pequeninos e estávamos a precisar de conforto. Mas a nossa mãe ou o nosso pai estavam também num dia difícil e não tiveram a oportunidade de nos dar esse conforto. Simplesmente deram-nos uma refeição e disseram para irmos para a cama. Por exemplo, uma coisa assim simples, muito simples. Aquilo vai ficar marcado em nós como naquele momento em que eu precisava de carinho, que eu precisava de colo, que eu precisava de mimo, que eu precisava de atenção, que eu precisava de alguém que cuidasse de mim, eu não tive. E isso pode gerar um trauma de abandono. Uma coisa simples. Porquê? Porque o que ficou registado dentro de mim, embora eu tenha tido todos os cuidados que diariamente tenho, não é? Aquilo foi um dia normal, digamos assim, mas eu estava a precisar mais do que o normal. Mas não houve a capacidade, não houve a possibilidade dos meus cuidadores me darem mais do que o normal. Então aquilo gerou em mim uma ferida. Ok? E é o suficiente para aquilo ficar registado em como quando eu preciso, não está lá ninguém para mim. E nós carregamos isso.
Nós lidamos, assumimos essa dor e carregamos essa dor para a vida adulta. O que é que acontece? Chegamos à vida adulta e na vida adulta vamos atrair situações, ou tendemos a atrair situações, pessoas que vão repetir essa verdade que nós aceitamos dentro de nós. Seja nos relacionamentos amorosos, seja nos relacionamentos sociais, de amizade, seja em situações profissionais, em tudo na vida, não é? Tendemos a atrair esse tipo de situações novamente, porque a energia que nós estamos a emitir está lá guardada desde a nossa infância e temos muita dificuldade em quebrar esse padrão, exatamente porque é aquilo que nós conhecemos. Mas um dos desafios que nós trazemos para esta vida, digamos assim, do ponto de vista anímico, do ponto de vista energético, é exatamente ativar essa capacidade de transmutar a energia. Cada um de nós tem a capacidade de transmutar a energia a qualquer momento, sem problema, digamos assim. Então, o que nos é pedido, chegando à vida adulta, é nós olharmos para trás, para aquilo que aconteceu, e termos essa capacidade de dar a volta às situações, de transmutar esses padrões vibratórios e de os transformar em padrões mais saudáveis, que nos ajudem, aí sim, que nós temos o poder de concretizar, o poder de criar, o poder de intervir, ok? Já somos ativos no mundo, criar situações que sejam saudáveis para nós e criar aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. E cada um de nós tem essa possibilidade, cada um de nós tem essa força criadora dentro de si. Por isso, cada um de nós, com a devida consciência, tem o poder de mudar tudo, absolutamente tudo na sua vida. Não estou a dizer que é fácil, não estou a dizer que acontece rapidamente, mas cada um de nós tem esse poder de o fazer. E comecei por falar nesta situação para tentar definir a forma como o trauma se vai gerar a nível energético. Por isso, aquilo que são os nossos traumas, aqueles que nós carregamos, que se criaram dentro de nós, formam-se dessa forma. Mas nós não carregamos só esses traumas, nós carregamos também padrões vibratórios que absorvemos da nossa mãe, do nosso pai e dos nossos antepassados. Do ponto de vista energético, nós recebemos uma certa herança. O dos nossos antepassados são mais longínquos, ou seja, é natural para nós termos a dificuldade em conseguir identificá-los, digamos assim, e muitas vezes só identificamos quando vamos associar aquilo que nos acontece àquilo que aconteceu à nossa avó, ou à nossa bisavó, ou ao nosso avô, e conseguimos já na idade adulta, bastante tarde na idade adulta, começar a encontrar ali um certo padrão que é isto está-me a acontecer, mas eu sei que a minha avó também tinha. Problemas de depressão, problemas de infelicidade sentimental, problemas de às vezes até problemas de saúde, não é? Que nós mais facilmente identificamos. Nós temos, e os próprios médicos hoje em dia, dentro daquela lógica do que é genético, procuram saber a história da família para perceber se aquela situação se está a gerar só em nós ou se já tem uma história dentro da nossa linhagem. Por isso, é disso que estamos a falar. Não propriamente a nível dos problemas de saúde, mas a nível dos problemas emocionais e das tendências a comportamentos e a padrões mentais. Ok? E isso acontece. Esses são os mais distantes dos nossos antepassados e são os mais difíceis de identificar, porque nós os identificamos já mais tarde na idade adulta, quando estamos, digamos assim, na encruzilhada, quando estamos num momento difícil e já estamos mesmo aflitos e precisamos mesmo de uma resposta. Então aí sim, nós normalmente debruçamos para saber onde é que está a situação, onde é que está a origem da situação, como é que vamos lá chegar. E aí dedicamos-nos a sério. Quando nos dedicamos a sério e vamos olhar para trás, muitas vezes descobrimos que a nossa avó era extremamente infeliz a nível sentimental, às vezes até era violentada pelo nosso avô, descobrimos que a nossa bisavó já tinha problemas de depressão muito, muito fortes, assim como descobrimos outras situações. Mas aquilo que está mais perto de nós e que normalmente nós absorvemos com maior facilidade, até porque é o nosso principal exemplo dentro das aprendizagens básicas e da forma como nós vamos, por experiência, por observação, por repetição, criar os nossos comportamentos, diz respeito ao nosso pai e à nossa mãe. Então,
A energia que nós absorvemos com mais força é a energia do nosso pai e da nossa mãe. E os comportamentos deles e os traumas deles, nós absorvemos de um ponto de vista energético, mas também absorvemos de um ponto de vista de observação e de comportamentos que nós vamos ou que tendemos a repetir, porque é assim que nós aprendemos que funciona, é o exemplo que nós temos. E também a situação dos tais traumas, muitas vezes, os traumas que se geram dentro de nós, muitas vezes estão relacionados com essa forma como nós somos tratados pelo nosso pai e pela nossa mãe, e naturalmente somos tratados ou somos vistos ou somos acolhidos pelo nosso pai e pela nossa mãe com base naquilo que são as suas próprias dificuldades, a realidade que eles conhecem a nível emocional. Então, a resposta que eles têm para nos dar a nível emocional é uma resposta equivalente àquela que eles tiveram. E, ao dar-nos essa resposta, nós vamos assimilá-la, podemos ou não gerar os tais traumas internos, mas é algo que fica dentro de nós e que, naturalmente, se não for devidamente cuidado quando nós chegamos à idade adulta, nós tendemos a passar para os nossos próprios filhos. Porquê? Porque foram os comportamentos que nós aprendemos. Nós aprendemos por imitação. A esse nível nós somos muito animais, não é? Muito básicos, nós aprendemos por imitação. Então, se é normal o nosso pai falar alto e falar de uma forma agressiva com a nossa mãe, e se a nossa mãe considera aquilo um comportamento aceitável, aceita, nós partimos do princípio que é assim que funciona. Esse é o exemplo que nós temos. É natural que, chegados à idade adulta, os nossos parceiros ou os parceiros que nós tendemos a atrair repitam esse tipo de comportamento. E nós próprios vamos nos encontrar num relacionamento em que a outra pessoa pode falar de uma forma agressiva connosco e nós consideramos que aquela agressividade não é agressividade, é simplesmente a naturalidade do comportamento. E é aí que eu quero chegar, porque é aí que estão as subtilezas do abuso, as tais subtilezas que socialmente não são consideradas. Porquê? Porque é simplesmente a repetição do padrão, de geração em geração, a repetição do comportamento de geração em geração, que se torna socialmente aceite. Mas é abuso. Porquê que é abuso? Porque não nos faz sentir bem. Porque qualquer coisa dentro de nós diz, não, isto não deveria ser assim. Eu não me sinto bem com isto. Eu não gosto disto. Nós podemos ficar ali, nós podemos aceitar. Mas dentro de nós algo nos diz, não é isto que eu quero. Não é com isto que eu me sinto bem. E o principal alerta, independentemente do tipo de situação que seja, o principal alerta é esse. É eu não me sentir bem. E cada vez que eu não me sinto bem numa situação, seja ela qual for, até pode ser socialmente aceite e socialmente banal, mas a partir do momento em que eu não me sinto bem nessa situação, essa situação não é para mim. E possivelmente essa situação é uma situação de abuso. Abuso declarado, no sentido de ser realmente abuso, mas é, sem dúvida alguma, uma situação de abuso para mim. Porquê? Porque está para lá dos limites que eu considero saudáveis. Ok? Então, definindo aqui abuso de uma forma mais fácil, vamos considerar que abuso é tudo aquilo que me faz sentir mal. É tudo aquilo que dentro de mim, mesmo que seja o que toda a gente faz à minha volta, mas aquilo que dentro de mim me diz, não, eu não gosto, eu não me sinto bem, isto está a fazer-me mal, não é assim que eu quero ser tratada, não é para isto que eu vim aqui, eu mereço melhor. E são esses alertas que eu quero que vocês despertem dentro de vocês. Em todos os contextos. E não interessa se estamos numa mesa de 40 pessoas e as 40 pessoas estão todas a fazer as mesmas coisas. Isso não interessa. Isso deixa de ser, para uma pessoa que realmente quer alinhar-se com a sua verdade, para uma pessoa que quer trazer o melhor de si ao mundo, isso deixa de ser relevante. Aquilo que se faz socialmente deixa de ser relevante porque nós vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo extremamente doente, extremamente agressivo, num mundo onde todo e qualquer comportamento mau é e está banalizado. E aceite. Não se justifica. No mundo em que nós estamos, em pleno século XXI, não se justifica nenhum tipo de abuso que acontece.
Nós já temos mais consciência do que isso. Nós já temos mais consciência moral, nós já aprendemos mais a nível moral que seja, nós já aprendemos mais do que isso. Nós já sabemos mais do que isso. E, no entanto, a esse nível, continuamos a ser criaturas extremamente básicas que se movimentam com base no poder e numa luta de poder. Numa luta animalesca de poder. Mas, do ponto de vista de consciência, de racionalidade, nós já temos todas as informações e mais algumas para estar além disso. Para não sermos assim tão animalescos quanto isso. Porque continuamos a ser bastante animalescos a esse nível. Ok? Então, vamos considerar que o abuso é isso. O abuso é tudo aquilo que eu considero que me faz mal, independentemente do que acontece à minha volta. E é aqui que eu quero chegar. Ou seja, o simples facto de nós termos essa consciência de que não estamos bem, de que não estamos ali bem situados ou que estas situações não são boas para nós, é já um despertar enorme. Enorme. Porque 90% das pessoas não estão sequer conscientes disso. 90% das pessoas nem sequer põem em causa aquilo que sentem. Não se alinham com aquilo que sentem. Aquele comportamento é simplesmente uma repetição de padrão. E ao ser uma repetição de padrão, ele está automatizado em nós. Nós não questionamos nem metade daquilo que se passa na nossa vida porque tudo aquilo é automatizado. E partimos do princípio que, como é algo que vem e que se repete e que nós já conhecemos, muitas vezes conhecemos desde a nossa infância, e que é aceito e que é tolerável do ponto de vista social, nós nem sequer pomos isso em causa, porque nós não vamos pôr em causa algo que socialmente é tolerável, algo que a própria sociedade não questiona. Nem a própria sociedade nos dá esse poder a nível nenhum, nem a própria sociedade nos dá esse poder para nos focarmos em nós, a esse nível, nos focarmos em nós de tal forma que nós vamos ter consciência daquilo que sentimos quando alguém fala connosco de uma forma agressiva. Não, nós não sentimos. Nós não damos importância àquilo que sentimos naquele momento. Nós não damos importância àquela vibração, àquele arrepio, àquele mal-estar que acontece dentro de nós. Nós não o questionamos, nós até o podemos sentir, mas ele é automaticamente abafado por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que absorvemos, por toda a carga energética que carregamos e que vai naturalmente abafar aquilo como algo que é natural, algo que é normal. Então nós não vamos questionar, nem vamos dar valor àquilo que estamos a sentir. Não podemos ser pieguinhas a esse nível, não é? Senão somos umas florzinhas de estufa. É isso que nós aprendemos. Quando somos pequeninos e somos muito sensíveis, somos a florzinha de estufa. Vocês sabem disso, é assim que funciona. Então, o mundo não nos cria, digamos assim, a sociedade não nos cria para sermos a florzinha de estufa. A sociedade cria-nos para sermos a florzinha que aguenta tudo e que não questiona nada. Que simplesmente segue aquele que é o seu caminho, digamos, animalesco, o seu caminho de reprodução natural de vida. Sem nunca questionar, sem nunca tentar melhorar, sem nunca pôr em causa aquilo que nos é incutido desde pequenos e que faz parte das normas sociais, porque as normas sociais estão de tal forma enraizadas e todos esses padrões estão de tal forma enraizados que nós não os vamos questionar, nem os podemos questionar, senão pomos tudo em causa. Ok? Devemos, obviamente, questioná-los, mas não é isso que a sociedade quer. Outro ponto aqui muito, muito importante que eu gostaria de acrescentar, que ainda não acrescentei, ou seja, nós geramos os nossos próprios traumas na infância com base na forma como somos cuidados. Nós absorvemos muitos dos padrões que vêm dos nossos pais e dos nossos antepassados, do ponto de vista de herança energética e herança espiritual. E cada um de nós traz uma sensibilidade única, uma característica mediúnica única. E essa característica mediúnica define o nosso grau de sensibilidade, o nosso grau de empatia, a empatia para com o outro. E o que é esta empatia? No fundo, esta empatia traduz-se de uma forma muito básica numa permissividade energética, ok? Ou seja, para além de tudo aquilo que acontece dentro de nós quando somos pequenos, tudo aquilo que acontece à nossa volta, de tudo aquilo que naturalmente absorvemos porque faz parte da nossa linhagem, faz parte dos nossos antepassados,
cada um de nós tem uma forma de vibrar no mundo, digamos assim, que pode ser mais ou menos permissiva. E, naturalmente, quanto mais permissiva é, ou seja, quanto mais empática a pessoa é, quanto mais mediúnica a pessoa é, mais sensitiva a pessoa é, mais facilmente a pessoa absorve toda essa energia. E o que é que acontece? Acontece que, se a permissividade da pessoa for muita, aquela pessoa tem uma tendência natural a predispor-se ao outro, exatamente porque ela é muito permissiva. Ou seja, é a chamada esponja, não é? Aquela pessoa que passa e que absorve tudo. Essa pessoa que passa e que absorve tudo é uma pessoa que tem, à partida dela própria, muitas vezes poucas defesas a nível energético. E é muito mais fácil uma pessoa que tem poucas defesas a nível energético absorver cargas energéticas muito pesadas. E carregar esses padrões, mesmo que não sejam os seus próprios traumas, carregar esses padrões e atrair situações dentro desse tipo de vibração. E isto implica que as pessoas que são naturalmente mais empáticas são naturalmente mais sujeitas também a atrair situações abusivas. Porque perante o outro, elas vão ser naturalmente mais permissivas. Perante uma dinâmica relacional em que existe sempre um dominador e um subjugado, um dominador e um dominado, os empatas, as pessoas com maior sensibilidade energética, são aquelas que tendem a ser as dominadas, as subjugadas. São aquelas que tendem a absorver. Okay? Então, nessas situações, ou esse tipo de pessoas, essas características que depois cada um de nós traz a nível energético, vão potenciar ainda mais, ou podem potenciar ainda mais, a predisposição que uma pessoa tem para o abuso. E não tem que ser um abuso de violência física, nem tem que ser um abuso sexual. Um simples abuso de manipulação. Um simples abuso de situações que são situações de humilhação, de menosprezo, situações em que a nossa autoestima é completamente abalada, situações de manipulação, situações de tratamentos de descredibilização, por exemplo, situações que põem em causa o nosso valor pessoal. Mas porque somos ou porque se tratam de pessoas que são sensitivas e permissivas, elas vão naturalmente carregar aquilo como fosse delas. E vão absorver aquilo e vão tomar aquilo como uma verdade pessoal. Ok? Por isso, no fundo, temos 4 grandes pontos que podem potenciar a tendência para o abuso ou a tendência para se vivenciar situações de abuso. Os traumas de infância que cada um de nós gera, o karma da família, aquilo que recebemos no nosso antepasado, dos nossos antepassados, os nossos pais e o ambiente onde crescemos e a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, a nossa permissividade energética. Ok? Então, quando chegamos à idade adulta, ali a partir dos 15, 16, 17, 18 anos, que é quando começamos a ter uma maior consciência das coisas do mundo e começamos a ter a nossa voz ou começamos a querer manifestar a nossa voz. Se nós não tivermos a consciência de tudo isto que eu acabei de referir, vamos entrar no mundo adulto, no mundo em que temos que fazer as nossas escolhas, em que temos que criar o nosso caminho, em que temos que lidar com o mundo agressivo, digamos assim, que é o mundo exterior, é um mundo que é naturalmente mais agressivo para nós a todos os níveis. Nós vamos chegar a esse mundo com uma luzinha a pescar, que é a nossa vibração energética, que vai estar a emitir uma vibração muito específica, uma vibração, uma frequência muito, muito específica, e que vai dizer, olha, eu estou aqui, a minha vibração é esta, por isso eu atraio toda e qualquer situação que vibre idêntico e que encaixe nesta vibração. E assim nós vamos para o mundo. Que é também a partir dessa idade que naturalmente nós começamos a ter namorados e namoradas, a ter relacionamentos afetivos mais firmes e mais sérios. É a partir desse momento que nós entramos no mercado de trabalho e que temos que lidar com toda a equipa, digamos assim, que faz parte do nosso ambiente laboral. É a partir desse momento que começa naturalmente, ou que começamos naturalmente a querer mostrar quem somos ao mundo. E naturalmente vamos mostrar de acordo com essa vibração. Então,
todas essas dinâmicas que começam muito cedo, começam ali a partir dos 18, 19, 20 anos de vida, são dinâmicas que parece que nós estamos no início da vida, parece que nós estamos a chegar ao mundo, mas nós já estamos a chegar ao mundo com um peso às costas brutal. Que se não for devidamente saudável e que se não tiver uma energia boa, ou por muito que seja a energia boa, se tiver ali um ou outro ponto graves de vibração mais intensa, mais negativa, podem deixar-nos ou podem guiar-nos por caminhos que são caminhos complexos a nível relacional. Ok? E é a partir daí que eu me quero focar neste momento. Tudo aquilo com que nós chegamos ao mundo vai então atrair a nossa realidade. E eu não quero, como disse, não me quero focar aqui em situações de abuso que tenham a ver com abuso físico, abuso sexual, não é nisso que eu me quero focar. Embora elas existam, e eu não estou aqui a negar essa realidade. Essa realidade é um extremo. E eu não queria chegar a esse extremo, porque esse extremo é muito, muito complexo e é muito difícil de analisar. E qualquer palavra que eu possa dizer sobre abuso e sobre situações extremas de abuso, e mesmo sobre qualquer outro tipo de abuso, podem não fazer justiça àquilo que realmente acontece. Exatamente porque cada caso é um caso. E porque não existe aqui o tal livrozinho no manual de instruções que vai dizer porque é que acontece. E é muito difícil nós lá chegarmos. Porque são situações que tanto podem acontecer por haver essa energia já muito enraizada na nossa família. São situações que podem acontecer porque nós próprios trazemos esse karma para viver na nossa vida. Aliás, tudo aquilo que acontece na nossa vida, eu disse no início, nós estamos aqui predispostos a que nos aconteça, não é? Energeticamente nós estamos aqui predispostos a que nos aconteça. É como se já trouxéssemos essa missão, do ponto de vista da nossa alma, para passarmos por certas situações difíceis. Mas nada disto justifica, ou nada disto faz justiça, ou nada disto serve para tirar o peso e tirar a dor e tirar o impacto que qualquer situação de abuso tem na vida da pessoa. Por isso, eu não quero estar aqui a generalizar, nem vou generalizar de forma alguma. E evito falar, e evito focar-me nessas situações de abuso extremo, exatamente por causa disso, porque eu não tenho a capacidade e não existe, isso não existe de forma generalizada, justificar esse tipo de situações. Não é possível fazê-lo. Cada situação deve ser analisada a nível individual, isto numa perspectiva de cura e numa perspectiva de romper esse ciclo, obviamente, porque nós passamos por essa situação uma vez, naturalmente nós ganhamos ainda mais força nesse tipo de vibração, a tendência é nós continuarmos a passar por esse tipo de situações, por isso o que me interessa enquanto terapeuta espiritual é cortar esses laços, cortar esses vínculos energéticos que fazem com que essa situação tenha acontecido. E cada caso é um caso, e é preciso analisar cada caso de forma isolada e de forma única e ver o que é necessário fazer em cada situação, exatamente para romper essa tendência e para quebrar essa vibração da vida da pessoa. Por isso, não é possível e não faz sentido nenhum eu falar aqui ou tentar generalizar aqui estas questões, nem o vou fazer. Vou começar a tornar isto tudo bastante mais generalista, digamos assim, e tentar focar-me só nos aspectos energéticos que justificam normalmente este tipo de comportamentos. A base são estes 4 aspectos que eu falei, por isso nós quando entramos no mundo, nós movimentamos-nos enquanto seres energéticos dentro de um campo energético e dentro desse campo energético os 4 primeiros aspectos que vão definir a nossa vibração são a nossa mediunidade, o karma da família, o ambiente em que crescemos e a energia dos nossos pais e a forma como nós assimilamos essa energia para nós, gerando os nossos próprios traumas, ok? Associando também o nosso próprio karma, digamos assim. Então, com base nisto, nós entramos no mundo e, como eu disse no início, eu gostava de falar aqui das subtilezas do abuso. O que é que eu quero falar quando falo de subtilezas de abuso? A subtileza do abuso são comportamentos que normalmente são comportamentos banais, são comportamentos que mesmo não sendo declaradamente socialmente aceitos, são socialmente aceitos. Eles acontecem todos os dias à nossa volta, no nosso ambiente e praticamente ninguém considera aquilo como abuso. Considera-se aquilo como comportamento,
como o feitio da pessoa. Muitas vezes é isso, é o feitio da pessoa. Aquela pessoa é assim. E justifica-se dessa forma. Mas, no fundo, são comportamentos abusivos. Ok? São traços de caráter abusivos. São traços de caráter que estão para lá, do ponto de vista do poder, estão para lá daquilo que é saudável num relacionamento e numa dinâmica entre duas pessoas. Que comportamentos são esses? A manipulação, a coerção, as mentiras, o abuso emocional e psicológico, formas de humilhação, de descredibilização, de inversão dos factos, inversão de papéis. Não é? Uma técnica de manipulação, de dar a volta ao assunto e tentar tornar uma coisa que não é, ou tentar virar o papel e fazer do outro aquilo que o outro não é, para nos ilibarmos a nós próprios, para ilibar aquele que fez a situação. O menosprezo, ataques diretos à autoestima da pessoa. O que é um ataque direto à autoestima da pessoa? É nós estarmos à mesa a comer, e isto acontece num ambiente familiar, isto acontece na mesa de família, isto acontece na nossa casa. E nós estamos com fome e já vamos repetir pela terceira vez. E alguém nos diz, mas vais comer 3 vezes? Não achas que estás a comer muito? Depois ficas assim. Isto é abuso. Mas ninguém considera isto abuso. Porquê? Porque isto está normalizado. Nós vemos isto na telenovela, nós vemos isto nos livros, nós vemos isto nos comportamentos nas outras famílias, nós vemos isto que acontece em casa dos nossos amigos e tornamos isto como uma situação natural. Nós não vamos pôr isto em causa. Mas isto é uma forma de abuso. É um ataque direto à nossa autoestima. É um ataque... É pôr em causa o nosso poder de decisão sobre nós próprios. É uma forma de abuso, ponto final. E é uma forma de abuso que vai atacar a nossa autoestima. Porque eu posso estar confortável a comer 3 vezes o mesmo prato de comida. Quem de fora tem que julgar a quantidade de comida que eu como e a forma como eu me sinto com o meu corpo. Mas a verdade é essa. É que toda a gente julga. Ou que há pessoas dentro do nosso ambiente e dentro do ambiente de todos nós que têm tendência a julgar. E ninguém vai dizer que isto é abuso. Mas isto é uma forma de abuso. É uma subtileza dentro do abuso. Que vai, no fundo, minar ali a nossa autoestima. E nós aceitamos isto desde crianças. Estou a focar-me aqui neste exemplo porque é uma forma de demonstrar. Nós focamos-nos... nós passamos por essas situações desde criança, não é? Com um pai ou uma mãe que diz, mas tu já comeste muito, mas vais ficar gordo, mas isto vai-te fazer mal, mas não comes mais. E quando chegamos à idade adulta, e quando estamos, por exemplo, num relacionamento com um parceiro, nós, naturalmente, a nossa autoestima já está mais baixa, nós estamos mais permissivos a essa crítica e ao poder do outro sobre nós, e chega a uma altura, ou pode chegar a uma altura, em que o nosso parceiro ou a nossa parceira define o que comemos, define o que vestimos, define se estamos bem, define se não estamos bem, define se temos que fazer as coisas de uma forma, se temos que fazer as coisas de outra forma. Então, o nosso amor próprio e a nossa autoestima e a nossa segurança interior simplesmente não existe. E nós vivemos a nossa vida com base naquilo que alguém, terceiro, exterior, considera que é adequado para nós. E eu falei num relacionamento amoroso, mas eu posso falar num contexto de trabalho. Partindo de um princípio que temos um trabalho criativo, por exemplo. A partir do momento em que temos esta quebra na nossa autoestima e que estamos habituados desde criança a que alguém venha e que ponha em causa esse nosso poder pessoal, nós podemos estar num contexto em que estamos a criar e toda a nossa criatividade ser cortada por normas ou por opiniões ou por intenções de terceiros sobre o nosso trabalho. Não que o trabalho não seja para fazer em equipa, mas muitas vezes nós, em vez de realmente pormos na prática a nossa criatividade, nós acabamos por seguir ordens. E o mundo, todo ele, está articulado para nós seguirmos ordens. O mundo não está articulado para nós sermos criativos e criadores. E esse é o problema. E tudo isso vem lá de trás. E tudo isso vem lá desde aquele dia em que nos disseram que já estás a comer 3 vezes e que vais ficar gordo. E vocês dizem, mas isso é uma articulação assim um bocado distante. É um bocado distante, mas é assim que funciona, porque é exatamente aí que todos os nossos... toda a nossa defesa, todos os nossos mecanismos de defesa de situações de abuso de poder, de ataque àquilo que é a nossa integridade, é assim que os nossos mecanismos de defesa vão baixando. Foi exatamente porque nós vivemos naquele ambiente, foi porque nós toleramos, foi porque nós aceitamos e foi porque nós assimilamos que era para aceitar.
Porquê? Porque com 6, 7, 8, 11 anos nós não vamos fazer frente aos nossos pais e dizer eu como aquilo que eu quero, porque quem manda sou eu, o corpo é meu. Certo? Mas a verdade é essa. Por isso é que nós temos de chegar à idade adulta e temos que fazer um reset de tudo aquilo que aconteceu e temos de tomar o máximo de consciência daquilo que aconteceu para conseguirmos vibrar de uma forma diferente daquela que fomos condicionados a vibrar na infância. E eu dei este exemplo da comida e não quer dizer que tenha que ser o exemplo da comida ou que os nossos pais façam mal quando nos dizem já comeste 3 vezes. Eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer aqui, só dei um exemplo. Mas voltando aos comportamentos abusivos que normalmente são tolerados. Os tratamentos de silêncio. Porque quando nós nos portamos mal, os nossos pais podem perfeitamente dar-nos um tratamento de silêncio quando somos pequenos. Para nós pararmos o nosso comportamento. Depois nós chegamos à idade adulta, aos nossos relacionamentos e podemos, eventualmente, se tivermos o azar de atrair esse tipo de pessoas, de receber tratamentos de silêncio dos nossos companheiros. E são situações horríveis. E são situações de abuso. É uma situação de abuso. Ponto final. Ai, mas ele estava chateado. Não, ele não está chateado. Ele sabe bem o que está a fazer. Está a tentar punir. Está a tentar ganhar poder sobre, porque sabe que aquele comportamento vai magoar e vai doer e vai levar a um estado de ansiedade e de stress enorme. E é uma forma de abuso. Ponto final. Ok? Mais coisas. Triangulações. Situações de triangulação são situações de abuso. Ponto final. Seja a triangulação no relacionamento amoroso com a mãe, ou com a ex-namorada, ou com a cunhada, ou com a prima, ou com a irmã, não interessa quem é o terceiro elemento. Uma situação de triangulação é sempre uma situação de abuso. E muitas vezes nós estamos habituados, porque no nosso meio familiar, a mãe da nossa mãe esteve lá sempre presente, ou a mãe do nosso pai esteve lá sempre presente, então nós naturalmente criamos a ver aquela situação de triangulação que aconteceu entre eles e assumimos a triangulação como uma situação natural, mas não, a triangulação nunca é uma situação natural. Nunca, 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 numa dinâmica de relacionamento, a vinda de uma terceira pessoa para causar ali algum tipo de impacto, seja a que nível for, é uma forma de abuso. Ponto final. Se é uma relação, uma dinâmica entre duas pessoas, é uma dinâmica entre duas pessoas. Não serve como... Não faz sentido nenhum haver ali uma terceira pessoa, seja para causar ciúme, seja para se ter mais poder sobre a outra pessoa, seja para o que for. Seja para o que for. É uma forma de abuso. E mais uma vez, é uma forma de abuso que está naturalmente enraizada em nós, enraizada nos nossos comportamentos, enraizada naquilo que nós vemos acontecer na nossa vida. Mas está errada. Está simplesmente errada e é uma forma de abuso. Estas são algumas subtilezas de abuso que nós podemos não considerar como abuso, mas são abuso porquê? Porque vão ativar os nossos gatilhos. Vão ativar os nossos gatilhos, vão ativar o pior em nós, vão ativar o nosso trauma, vão ativar a nossa dor, vão ativar a nossa ferida, vão aumentar o nosso nível de stress, vão aumentar o nosso nível de ansiedade, vão pôr em causa o nosso equilíbrio interno, a nossa autoestima, a nossa segurança, o nosso amor próprio. São situações que nos deixam em total desamparo e em total insegurança e que, por isso, são situações de abuso. E muitas delas são articuladas exatamente para criar esse pânico. Ou seja, e é para aí que eu vou passar neste momento. Dentro de um relacionamento entre duas pessoas, existe sempre uma pessoa que tem uma tendência mais dominadora do que outra. E a pessoa que tem essa tendência mais dominadora sabe exatamente como utilizar os seus comportamentos e sabe exatamente como utilizar a energia. Ponto final. Não é inocente, em nada aquela pessoa é inocente. Aquela pessoa foi talhada internamente, ou seja, o ambiente em que ela cresceu foi talhado internamente para conseguir ter esse tipo de comportamento e ter esse tipo de poder e ter esse tipo de ação sobre o outro. Ok? Ou seja, qualquer pessoa que esteja a cometer uma situação de abuso, que esteja a ter um comportamento abusivo, sabe exatamente o que está a fazer. Não existe inocência no abuso. Não existe. Ele faz aquilo, mas é a personalidade dele. Não. Ele sabe exatamente o que é que consegue quando faz aquilo. Por isso aquilo é um ato consciente. Ele faz aquilo para ter um resultado.
não é inconsciente, não é personalidade, quer dizer, é personalidade no sentido em que se desenvolveu dessa forma, mas não é personalidade no sentido em que aquilo é uma característica que faz parte dele, não. Aquilo é um comportamento adquirido para se conseguir um certo tipo de resultado. E aquela pessoa, quando mobiliza aquele comportamento, quando alguém nos faz um tratamento de silêncio, quando alguém faz uma triangulação, quando alguém mente, quando alguém manipula, sabe exatamente o que está a fazer. Não existe inocência nesse comportamento. Não pensem, não acreditem que existe inocência nesse comportamento, porque não existe. Aquela pessoa sabe exatamente o que está a fazer e sabe exatamente o que quer alcançar, qual é o objetivo dela, a fazer aquilo. Metam isto na cabeça. Não pensem que o abuso é inocente. Estas coisas acontecem. Não, não é inocente. Qualquer abusador sabe o resultado que tem com base na sua técnica de abuso. Porque senão não a utilizava. Todos nós funcionamos assim. Nós, quando queremos aprender alguma coisa e quando queremos fazer alguma coisa, nós procuramos uma forma de fazer a coisa. E quando temos um resultado satisfatório, ou seja, quando temos uma técnica, uma prática, uma maneira de conseguir aquilo que nós queremos, nós pomos essa técnica na prática. Ou praticamos aquilo e fazemos aquilo várias vezes sempre que queremos chegar àquele resultado, certo? A mesma coisa acontece com o abusador. Ele sabe exatamente que comportamento utilizar em cada uma das situações. E sabe exatamente o resultado que pode esperar em cada uma das situações. Por isso é que ele utiliza aquela técnica. Ele não utiliza uma coisa aleatória, não vem de repente e, olha, mentiu por acaso, coitado. Não, ele sabe exatamente porque é que está a mentir. Sabe exatamente porque é que está a fazer o tratamento de silêncio. Sabe exatamente porque é que está a fazer aquela ofensa que sabe, ou aquela boca, ou aquele comportamento, ou aquele comentário que sabe como vão ativar aquele gatilho. Que vai ativar aquele gatilho. E que vai deixar a outra pessoa... Eu ia dizer um palavrão agora. Que vai deixar a outra pessoa num estado de desequilíbrio. A verdade é essa. Ponto final. Quem está a fazer do outro lado, quem tem esse poder, sabe exatamente aquilo que está a fazer. Não pensem que não sabe porque sabe. Sabe sempre, sempre, sempre. Então, o que acontece é o seguinte. Cada vez que existem estas pequenas subtilezas do abuso que estão na nossa mesa, que estão na nossa família, que estão dentro das nossas portas, desde sempre, nós crescemos nesse ambiente. Todos nós, eu gostava que não fôssemos todos nós, mas a mim aconteceu e aconteceu a praticamente todos os membros da minha família. Há sempre aquela alcunha mesquinha. Há sempre. Há sempre uma alcunha mesquinha, há sempre aquele nome mesquinho que se chama, que vai mexer ali na autoestima da pessoa e que mexe desde pequenino. E que está lá e que vai fazer e que vai moldar, digamos assim, toda a personalidade daquela pessoa e toda a autoestima daquela pessoa à volta daquela, no fundo, daquele julgamento mesquinho. E isso funciona como técnica de abuso. Isso é uma técnica de abuso. É bullying, aquilo é bullying, declarado. Mas porquê que não é bullying? Foi o primo que disse. Ou foi o irmão que disse. Coisas de irmãos, coisas de primos. São coisas que são socialmente aceitas, embora seja já uma forma de abuso. E é uma forma de abuso que, em tenra idade, vai baixar as tais defesas que nós temos, do ponto de vista da nossa consciência pessoal e do nosso poder pessoal, vai baixar as nossas defesas e nos vai tornar permissivos a outras formas de abuso e de bullying mais fortes em idade adulta. Vai sempre funcionar dessa forma. Por isso, não há uma alcunha que seja inocente, não há uma alcunha mesquinha que seja inocente. Não. Uma alcunha mesquinha é uma forma de abuso. É algo para magoar. Aquilo existe para magoar. Aquilo existe para menosprezar aquela pessoa naquele momento. É para isso que elas existem. É para isso que elas... Aliás, é para isso que se utilizam essas alcunhas mesquinhas. E na minha família eram extremamente comuns para toda a gente. Não era só para mim, era para mim e para todos os outros. Era uma coisa da mesa de refeição. E era uma coisa para toda a gente. Era uma coisa declarada. E eu, neste momento, como mulher adulta, tenho perfeita noção de que aquilo era algo que magoava e aquilo era algo que faria. E que eu também sabia utilizar quando queria ferir o outro. A tal lógica de que não existe um comportamento que seja um comportamento inocente. Nós sabemos o que estamos a fazer e sabemos porque é que as situações acontecem. Ok? Por isso, todas essas situações e todas essas formas de abuso, estas subtilezas do abuso que
tendem a ser socialmente aceites. No fundo, são formas de ativar os nossos gatilhos, as nossas dores, são formas de tirar o nosso poder pessoal, as nossas defesas, ok? Desde a tenra idade, para nós chegarmos à idade adulta, ou faz com que cheguemos à idade adulta bastante vulneráveis, ou com uma tendência a sermos vulneráveis a certos tipos de abuso. Podem acontecer a nível pessoal, a nível familiar, ou que podem acontecer em ambiente de trabalho também. E que são extremamente comuns em ambiente de trabalho. Eu não me quero focar aqui só nos relacionamentos pessoais, embora esses sejam os mais densos e aqueles em que sofremos mais. Mas a verdade é essa, ok? Então, focando agora aqui nas dinâmicas energéticas, como é que elas funcionam? Por isso, nas dinâmicas existe sempre o dominador e aquele que é dominado. Aquele que é dominado é, tendencialmente, aquele que é mais frágil, que é mais empático, que é mais permissivo, que passou por mais situações de abuso quando era mais jovem e por isso baixou muito as suas defesas, ok? E aquele que é dominador tende a ser aquele que teve sempre mais protegido, no sentido em que, perante situações de abuso, tinha sempre alguém que o protegia, ou seja, alguém que estava lá para validar o seu abuso de poder. Isto também acontece muito que nas dinâmicas entre irmãos, pensem nisso, que é, há sempre um irmão que é sempre mais protegido para fazer as neiras do que o outro. É sempre mais protegido quando ofende do que o outro. E aí começa exatamente nessas dinâmicas. Okay? Por isso temos sempre esta tendência para ter uma pessoa que é mais dominadora e uma pessoa que é naturalmente mais dominada. Do ponto de vista espiritual, há outra coisa que também conta aqui, que é cada um de nós tem um conjunto de guias específicos. Okay? Cada um de nós traz um conjunto de essências próprias que no fundo também nos ajudam no sentido em que elas compõem a nossa personalidade, compõem os nossos traços de personalidade. Elas têm um impacto em nós a nível energético muito, muito forte. Elas dão-nos uma certa força, dão-nos um certo poder, dão-nos uma certa presença na vida, ok? E, naturalmente, existe, assim como em cima e em baixo, não é? Por isso, assim como nós temos dinâmicas relacionais cá em baixo de poder, essas dinâmicas também existem no plano espiritual e naturalmente existem dinâmicas de poder entre certo tipo de vibrações e certo tipo de essências. Existe uma hierarquia, como em tudo existe uma hierarquia. Então, naturalmente, mesmo entre os guias, vão existir vibrações que são naturalmente mais dominadoras e vibrações que são essências que são naturalmente mais domináveis, digamos assim, ok? Porquê? Porque estamos num plano, o plano dos guias é ainda um plano que está sujeito ao positivo e ao negativo, ok? Não é um plano absoluto no sentido de ser a unidade divina, a unidade do próprio Deus. Deus, ou a entidade, o nome que lhe queiram dar, a fonte criadora, é una em si, ok? E a partir da sua unicidade, tudo se desdobra, ou tudo se vai desdobrando entre o positivo e o negativo, entre o feminino e o masculino, entre o yin e o yang, aquilo que lhe queiram chamar. Então, existem essas dinâmicas, o próprio yin e o próprio yang. O yang é naturalmente mais dominador e o yin, que é a energia feminina, é naturalmente mais passivo. Okay? Essa dinâmica é uma dinâmica natural da existência entre o feminino e o masculino, entre o positivo e o negativo. É uma dinâmica que é natural. Por isso, ela vai acontecer a nível das nossas essências e todos nós temos, dentro dessas nossas essências, porque nós não trazemos uma só essência, nós trazemos várias essências que nos compõem, temos tendência a ter umas que são mais fortes nesse sentido de dominação e outras mais frágeis. Então, quando nós nos relacionamos com outra pessoa, assim como nós nos relacionamos no plano terreno, existe uma relação no plano energético. E essa relação no plano energético vai ser de acordo com o tipo de características que cada um de nós tem. Isto vem complicar ainda mais todo esse processo. Porquê? Porque para além da energia que nós carregamos no domínio terreno,
da vibração toda que nós absorvemos, tudo aquilo que fomos acumulando e tudo aquilo que nos aconteceu, quando lidamos com outra pessoa, e cada um de nós, é um ser energético, é um ser que tem essa camada de energia. E quando lidamos com outra pessoa, naturalmente nós vamos lidar no plano terreno e no plano espiritual. Vai haver uma comunhão, digamos assim, na dimensão terrena, e vai haver uma comunhão na dimensão espiritual, na dimensão dos guias. Então, naturalmente, nós tendemos a ter essa troca energética entre vibrações que acontece no plano terreno e que é um reflexo de toda a carga que nós já absorvemos, e tendemos a ter também uma dinâmica espiritual, puramente espiritual, que nós nem sequer temos consciência dela, entre os nossos guias. Por isso é que muitas vezes nós dizemos que o nosso santo não vai com o santo da outra pessoa. Vocês conhecem essa expressão? É exatamente isso que está em causa. É o nosso guia, a nossa essência, chocar ou não, que haver ou não empatia com a essência de outra pessoa. Mas assim como pode ou não haver empatia, existem também dinâmicas relacionais. E entre essas dinâmicas estão as tais dinâmicas de poder, as tais relações de poder. Por isso, muitas vezes o que acontece, e isto acontece sobretudo nos nossos relacionamentos mais íntimos, onde existe uma ligação mais forte, uma ligação que vai permear a parte espiritual e vai criar essa união espiritual, a tendência é que haja, com muita força, esse envolvimento a nível dos guias. Ok? Por isso é que muitas vezes nós não percebemos porque é que certa pessoa consegue ter o Trump, por exemplo, que abusa em tudo aquilo que pode. É uma pessoa que tem ali um poder que nós não sabemos de onde vem. Aquele poder vem dos guias dele. Ele tem características espirituais que lhe permitem ter esse tipo de ação e de dominação sobre os outros com base nos seus próprios guias. É simples. Aquilo é uma coisa que está para além da lógica. Nós sabemos que ele mente, nós sabemos que ele manipula, nós sabemos que ele não tem... É uma pessoa sem noção, digamos assim, de certa forma. Mas ele consegue ter um abuso, ele consegue ter uma aura, um poder, uma influência brutal. E a única justificação é, de facto, essa força espiritual que o acompanha e que lhe dá esse poder. E isto acontece com muita gente, com toda a gente. Todos nós temos essa força. Todos nós temos uma força espiritual que nos dá mais ou menos poder. Então, o que vai acontecer quando nós nos relacionamos com alguém é que nós também nos estamos a relacionar nessa dinâmica, nessa área, nessa dimensão. E por isso é que muitas vezes nós cruzamos pessoas na nossa vida que nós temos muita dificuldade em lhes dizer que não, nós temos muita dificuldade em perceber porque é que elas conseguem ter aquele tipo de comportamento e ninguém as põe em causa. Nós temos muita dificuldade em conseguir desvincular-nos delas, mesmo sabendo que o comportamento é errado, mesmo sabendo que não gostamos daquilo, mesmo sabendo que aquilo nos faz mal. Existe essa parte espiritual, essa ligação entre guias que acontece, que de certa forma cria ali uma prisão, não é? E que faz com que aquela pessoa consiga ter todo aquele poder e todo aquele impacto, e muitas vezes seja difícil para nós conseguirmos libertar-nos daquela pessoa. Ok? Ou seja, temos esta dinâmica que acontece aqui dentro da carga que nós absorvemos e que atrai aquelas situações até nós, e a partir do momento em que aquela situação entra na nossa vida, nós temos ainda que lidar com o poder espiritual que aquela pessoa tem, no sentido da força dos seus próprios guias, face à força do nosso próprio campo espiritual, a força dos nossos próprios guias. E isto torna tudo extremamente complexo, porque de certa forma atua em todos os planos. Atua no plano físico, no plano emocional, no plano mental e no plano espiritual. A desvinculação e a cura e o processo de conseguirmos equilibrar tudo novamente passa naturalmente por todas essas áreas. Porque se não passar por todas essas áreas, vai ficar sempre ali alguma coisa em falha. E aquilo que ficar em falha vai trazer no futuro, ou traz a tendência no futuro a nós repetirmos novamente ou atrairmos novamente o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situação. O que é que eu quero dizer com isto? Vai sempre acontecer. Podemos estar sempre
ou podemos ser testemunhos, digamos assim, de situações de abuso que estão a acontecer à nossa volta, ou podemos ter sempre estas subtilezas do abuso que acontecem na nossa vida. E sempre que isso acontece, e sempre que nós conseguimos ter consciência de que isso está a acontecer, e depois de tudo isto que eu acabei de dizer, nós temos a plena noção de que isto envolve várias camadas, que pode estar muito, muito enraizado, pode ter uma justificação muito, muito forte, que está para lá do racional, que é puramente espiritual, ou pode ter uma razão que é puramente emocional. Cada caso é um caso, mas o simples facto de nós termos consciência, sendo que as emoções também são vibração energética, o simples facto de termos consciência permite, se quisermos, a libertação. E a libertação e a cura. E a transmutação desse padrão energético. Mas ter consciência é a base, vai ser sempre a base de tudo. Agora, ter consciência não cura. Eu defendo isso e vocês sabem que eu defendo isso. Ter consciência não cura. Nós podemos ter consciência de que as 40 pessoas que estão sentadas connosco à mesa estão todas erradas e estão todas a ter um comportamento errado e não fazermos absolutamente nada para sair da mesa dessas 40 pessoas. Mas se nós achamos que aquilo está errado e que aquilo nos faz mal, nós temos que sair dessa mesa. Nós temos que escolher outra mesa para nos sentar. E é aí que vamos transmutar a energia, e é aí que nós estamos a ser criativos e criadores, e é aí que nós estamos a resgatar o nosso poder pessoal. É quando nos levantamos e quando vamos sentar-nos na mesa com a qual nos identificamos. Por isso, ter consciência não cura. Ter consciência é o primeiro passo. É nós percebermos o que está a passar. É nós termos uma visão mais clara sobre a realidade. Clara no sentido de verdadeira, de trazer, de ser mais pura, mais fria, mais crua, de certa forma, e vermos as coisas como elas são. E a partir do momento em que temos essa visão, nós temos então a possibilidade de escolher se queremos agir ou se não queremos agir. Sendo que, obviamente, eu vou-vos dizer sempre, que devemos agir. Mesmo que seja um passinho de cada vez, nós devemos agir. Nós começamos pela consciência. A partir da consciência, nós devemos informar-nos, e é muito, muito, muito importante nós estudarmos as situações. Sobretudo que, no que diz respeito a estas subtilezas do abuso, elas às vezes estão de tal forma enraizadas que nos é difícil identificá-las. E como nos é difícil identificá-las, quando nós as conseguimos identificar a primeira vez, nós não sabemos muito bem o que aquilo é. Por isso nós devemos estudar, nós devemos procurar informação. E é nesse nível, embora grande parte desses comportamentos sejam aceitos socialmente, existe muita informação. Muita, muita informação. Por isso nós devemos sempre procurar informação acerca dessas situações. Tendo a informação, nós temos que ter consciência do impacto que isso tem em nós. É uma coisa que nós conseguimos gerir sozinhos? Ou é uma coisa que nós precisamos de ajuda para gerir? E eu aqui falo no mais básico dos básicos, que é a nível emocional. Eu consigo gerir isto sozinha? Ou eu preciso de ajuda? E se precisarem de ajuda, vocês devem sempre procurar terapeutas devidamente qualificados. E isto implica também psicoterapeutas, psiquiatras, aquilo que for necessário para psicólogos, aquilo que for necessário para as vossas situações, ok? E também, sempre, obrigatoriamente, um terapeuta energético. Sempre, porque tudo tem um vínculo energético, tudo é vibração, nós somos vibração pura. Por isso, não serve de nada passarmos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos em psicoterapia e não cuidarmos a parte energética. Porque a psicoterapia vai nos aliviar do ponto de vista de tudo aquilo que foi ficando acumulado a nível emocional e que precisamos de libertar, ok, mas o padrão energético não foi transmutado. Nós não atuamos na vibração. E enquanto não atuarmos nessa vibração, nós não vamos alterar ou nós não vamos atrair coisas diferentes para a nossa vida. Muitas vezes o que acontece é, estamos sentados naquela mesa com as tais 40 pessoas com as quais nós não concordamos e sabemos que estão a ter comportamentos errados. E nós utilizamos a psicoterapia, por exemplo, para conseguir tolerar aquilo. Mas nós não fizemos a transformação interna necessária para termos a força de nos levantar daquela mesa, de fazer frente àquelas 40 pessoas ao levantarmos-nos e de nos irmos sentar noutra mesa.
E o que faz diferença muitas vezes é isso. É que nós utilizamos a terapia de forma paliativa e não utilizamos a terapia, seja ela qual for, e aqui sobretudo a terapia energética, como forma transmutadora, ou com um propósito transmutador e recreativo, não no sentido de diversão, mas recreativo no sentido de recriarmos a nossa vida, recriarmos a nossa vibração, recriarmos a nossa realidade, porque cabe-nos a nós recriar a nossa realidade. Não vai vir ninguém de fora, nem um extraterrestre que seja, para recriar a nossa realidade. Temos de ser nós a fazê-lo. E há situações em que dói muito, sobretudo nos relacionamentos amorosos, e embora eu não me tenha focado nesta parte, eu vou-me focar agora aqui um bocadinho. Os relacionamentos amorosos, um relacionamento amoroso tóxico, que pode durar um mês ou que pode durar 50 anos, é extremamente destrutivo da nossa vida. Extremamente destrutivo. Ele é capaz de nos destruir completamente, a todos os níveis. Ele é capaz de nos desvincular da mais pequena centelha de felicidade que possa existir. E nós, infelizmente, em nome do suposto amor, somos capazes de passar 50 anos dentro desse sofrimento. Nós sabemos que estamos miseráveis, nós sabemos que aquele relacionamento não é bom, nós sabemos que aquilo nos faz mal, mas nós não conseguimos sozinhos, isto é uma realidade, muitas vezes nós não conseguimos sozinhos libertar-nos. E sobretudo, se a outra pessoa tiver de facto ali dinâmicas de abuso, dinâmicas de manipulação, dinâmicas de envolvimento que sejam muito, muito fortes, nós vamos estar sempre, constantemente, a cair na mesma situação. O que é que eu digo quando digo cair na mesma situação? É que nós vamos viver numa esperança, que normalmente existe essa esperança pelo outro lado, infelizmente essa esperança existe, de que as situações vão mudar. Eu vou mudar. Eu peço desculpa, eu vou melhorar. Não. Isso também faz parte do abuso. Isso também faz parte do abuso. E nós focamos-nos muito nas palavras e nas promessas. Infelizmente, o nosso coração vive muito de promessas e muito pouco de ações. Mas aquilo que realmente conta são as ações. Porque não serve de nada alguém nos prometer que vai mudar e 5 minutos depois estar a ter exatamente o mesmo comportamento. E acreditem, é difícil mudar para todos nós. É difícil mudar para nós que podemos estar numa situação de sofrimento grave. E é difícil mudar para nós que podemos estar numa situação em que estamos a abusar do outro. Porque o abusador também não muda. Aliás, o abusador tem pouco intuito de mudar à partida, porque ele sabe que com base nos seus comportamentos ele tende a conseguir aquilo que quer. Mas que o abusador quisesse mudar, porque nós sabemos que qualquer pessoa pode ter a vontade de mudar e pode ter a vontade de se recriar. Também não seria fácil para aquela pessoa mudar. Ok? Por isso, só com base em ações sólidas e não promessas, e o nosso coraçãozinho bate e fica todo contente com promessas que nos são feitas, mas as promessas contam zero, ok? As promessas não contam. São coisas infantis, são coisas de crianças, são coisas do conto de fadas. Isso não determina a realidade. A única coisa que determina a realidade são as nossas ações. As nossas ações é que criam a nossa realidade, não são as nossas promessas, não são as frases bonitas que nós dizemos depois de fazer mal a alguém e que serve simplesmente para manter aquela pessoa ali durante mais tempo. Ok? Discussões todos temos, momentos difíceis todos temos, mas existe uma diferença entre uma discussão por uma incompatibilidade ou por um assunto prático que existe para resolver e que se resolve, e discussões constantes e situações constantes de angústia emocional, de angústia existencial, que são alimentadas dentro desse mesmo, desses vícios de discussões que mudam zero. E que nos mantêm naquela miséria existencial. Porque a realidade é essa, é uma miséria existencial. Ok? Por isso, a mudança é muito difícil. E o coraçãozinho anda sempre iludido, mas não se deixem iludir, não deixem que o coraçãozinho, que seja esse coraçãozinho iludido, digamos assim, que venha reger a vossa vida. Ponham, por favor, as ações práticas como prioridade. Seja as vossas, seja as dos outros. Aquelas que os outros prometem. Porque quando promete 1, 2, 3, 4, 5,
10 anos de promessa e acontece zero, estamos aqui a fazer o quê? Ok? É que já não é sobre o outro, porque o outro está no direito de ser aquilo que é. Aliás, talvez isto venha para uma próxima conversa, porque aqui já não faz sentido, mas nós ficamos muito à espera, uma referência pequenina, nós ficamos muito à espera que o outro mude. Mas o que é que nós fazemos para nos mudar a nós? É que o outro mudar não está nas nossas mãos e temos zero poder sobre isso, mas temos 100% de poder em mudar-nos a nós. E a única coisa que conta nesta vida e que vai contar e que vocês um dia vão olhar para trás, quando forem muito velhinhos, vão olhar para trás e vão ter essa consciência, é que a única pessoa que poderia ter mudado éramos nós. E todas as vezes que não mudamos, todas as vezes que nos sentimos mal e que não mudamos o nosso comportamento, que não saímos daquela mesa onde estão aquelas 40 pessoas que nos fazem mal, fomos nós que fizemos mal a nós próprios. Não foram eles. Aí perderam o poder de nos fazer mal. Passamos a ser nós a fazer mal a nós próprios. Por isso, por muito que haja aspectos energéticos muito complexos a reger o abuso, e o abuso mais subtil que seja é regido por aspectos energéticos complexos, cabe-nos a nós, querer ou não, não só tomar consciência deles, como atuar no sentido de os transmutar. Porque eu não posso transmutar a energia de ninguém. Eu posso ser veículo para alguém conseguir ter uma vibração diferente, mas se aquela pessoa não quiser enraizar aquela vibração nela e não fizer ela própria um esforço para puxar aquela energia para ela, aquilo que eu conseguir transmitir a outra pessoa, a energia que eu conseguir transmitir a outra pessoa, é um balão de oxigênio. Não é uma mudança profunda. E isso acontece nas sessões de Reiki, por exemplo, e acontece nas limpezas espirituais. São balões de oxigênio, muitas vezes. Eles não chegam para fazer mudanças profundas, mudanças de raiz no campo energético da pessoa. Essas mudanças devem ser feitas pela própria pessoa. Porquê? Porque implicam um processo continuado, implicam um cuidado continuado, assim como nós tomamos banho. Nós tomamos banho todos os dias. Porquê que nós tomamos banho todos os dias? Porque existe uma necessidade. Ponto de vista de limpeza, ponto de vista daquilo que o nosso corpo absorve e que precisa de libertar, o corpo físico. Então, se o corpo físico absorve, o corpo energético também absorve. E esse cuidado energético e essa limpeza energética deve ser constante na nossa vida. E só assim é que nós vamos novamente aumentando as nossas defesas, é que nós vamos fortalecendo o nosso poder pessoal para a nossa vibração, para nem sequer atrair esse tipo de situações até nós. Ok? Mas isso implica sempre uma cura profunda, e essa cura profunda e essa transmutação da vibração vem de dentro. Quando eu digo vem de dentro, tem que ser feita por nós. Não pode ser feita por terceiros, e não serve de nada ficar à espera que o outro mude durante anos e anos e anos e anos, porque se ele quisesse mudar, ele já tinha mudado. Ou ele nem sequer era assim. Se aquilo não lhe servisse, ele nem sequer era assim. Ok? Dito isto, embora toda esta conversa ou todo este discurso tenha sido assim um bocadinho, se calhar com pouco seguimento e com pouco detalhe, esse detalhe eu não quis trazer porque são questões muito, muito complexas, mas eu acho que deu para vocês perceberem que existem aspectos concretos que vão determinar o facto da pessoa estar ou não envolvida em situações abusivas, por muito sutil que seja o abuso. Ok? E a partir do momento em que essa situação existe na vida, significa que energeticamente nós vibramos para atrair isso. E se nós vibramos para atrair isso hoje, e nós não mudamos isso, amanhã vamos vibrar igual, e depois da manhã vamos vibrar igual. Por isso, aquilo que podemos esperar depois da manhã na nossa vida é igual. Ok? Por isso, os aspectos são estes, os aspectos espirituais que tomam conta do abuso são aspectos que dizem respeito à nossa herança familiar, são aspectos que dizem respeito à nossa característica mediúnica, são aspectos que dizem respeito ao ambiente em que crescemos e são aspectos que dizem respeito à forma como nós integramos aquilo que está à nossa volta e como nós próprios temos um karma pessoal. Existe ainda um quinto aspecto, digamos assim, que é a dinâmica entre essências espirituais, entre guias espirituais, que está para lá disto tudo e que faz com que certas pessoas tenham uma aura de poder muito, muito grande que ninguém questiona e outras não a tenham.
e que muitas vezes seja muito difícil para nós libertarmos de alguém, não é? De alguém que tem essa capacidade de abusar e nós não percebemos o porquê da pessoa ter esse poder e ter essa capacidade. Tudo isto faz parte das dinâmicas e são estes 5 aspectos os mais importantes. Se isto existe na vossa vida, seja a que nível for, eu aconselho-vos vivamente, obviamente, a olharem para isso com carinho, a procurarem saber mais e gradualmente, dentro daquilo que vos for possível, no sentido de dentro daquilo que conseguirem ir gerindo, porque isto não é uma situação que se resolva de um dia para o outro, é uma situação que demora tempo a resolver, se vão gradualmente fortalecendo, vão gradualmente curando essas situações, vão gradualmente mudando essa vibração, para que consigam, no espaço de tempo que for possível, mudar completamente esse tipo de padrões da vossa vida e tirar essa realidade da vossa vida. Porque é possível tirar essa realidade da vossa vida. Até já.